Professor, realmente essas questões são muito sérias, né? A gente vê a necessidade urgente de capacitar as pessoas, de capacitar todo mundo, né? Porque é um ciclo, dependendo da orientação que se dá, todos vão ser mal influenciados e nesse mundo aí que está cada vez mais difícil distinguir o que é real e o que é irreal, tudo tende a se complicar, né? E tem a ver também com a minha próxima questão, que é se você acha que a falta de leitura crítica da mídia pode aumentar os níveis de ansiedade, como temos visto no Brasil. E aí eu trago alguns dados, porque a ansiedade virou o mal do século, né? Eu trago aqui dados do Brasil, mas não só no Brasil, no mundo, nunca se falou tanto em ansiedade, tanto em depressão. E assim, o mais preocupante, índices de depressão e ansiedade em crianças, cada vez mais novas. E até pouco tempo atrás não se falava, né? Claro que esses problemas sempre acometeram as pessoas, mas hoje se fala muito mais. E uma pesquisa da Organização Mundial de Saúde, em 2019, apontou que o Brasil é o país mais afetado por essa crise de ansiedade que mexe com os nervos do planeta, na verdade. E em dados mais frescos da pesquisa Covitel de 2024, contabilizaram-se 56 milhões de pessoas, ou 26,8% da população padecendo do transtorno psíquico em algum grau no país. Então, assim, é um número muito elevado e provavelmente o número é muito maior. E aí eu queria que você falasse um pouquinho dessa relação, né, das mídias digitais, de tudo isso que a gente está vendo aí, com esses níveis de ansiedade, porque cada vez mais as mídias estão sendo aprimoradas para que as pessoas acessem uma infinidade de conteúdos, não se aprofundem em nada, e isso é muito preocupante, né? E como a educação midiática pode ajudar também nesse sentido de preservar a saúde mental em meio a tanta informação. Bom, Maria, é uma questão muito crítica e muito polêmica também, porque quando nós falamos em ansiedade, nós temos que pensar o seguinte: o que é o ansioso? O ansioso é aquela pessoa que vive no futuro. A princípio é isso, a pessoa vive no futuro. Ela acaba não vivendo o presente. Só que a única realidade que nós temos na vida humana é o presente e o passado que foi. O futuro não existe. Nós temos um presente e o passado. O futuro é como se diz, a Deus pertence. Agora, quando a pessoa vive continuamente no futuro, ela vive em constante sofrimento. E as mídias hoje, elas fazem isso de uma forma extremamente perversa. Porque a questão da rolagem infinita, que é aquele momento que você fica no celular, vai rodando, 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 dependendo de como a pessoa está no momento em que ela não para, ela não consegue. E ela fica de uma tal forma presa à superficialidade, dentro de uma perspectiva temporal futura, que faz com que ela não consiga mais viver. Professora, desculpa cortar, mas aproveitando o gancho, será que essa rolagem infinita ela não está até mudando o conceito de ansiedade? Porque como você comentou, a gente conhece a ansiedade pelo excesso de preocupações com o futuro, mas agora a gente tem um excesso de presente. Então a gente está tendo um novo tipo de ansiedade. Sim, mas só uma coisa que é importante nós pensamos. Perfeito o que você falou. Só que o excesso de presente que é construído por uma mídia, que é construído por um algoritmo. Sim. Eis a questão, e é isso que é extremamente preocupante. Porque eu concordo com você. Sim, a rolagem infinita é o presente. Só que presente é esse? É o meu presente? É o seu presente? Ou é o presente que o algoritmo quer que nós enxerguemos? Esse é que é o grande problema. Porque você acaba criando, principalmente os mais jovens, acabam criando um mundo paralelo de novo. Ou seja, você vê a rolagem infinita. Você pega, por exemplo, o Instagram, que é principal. Agora todos, né? Não é só Instagram. É o Instagram, o TikTok, o YouTube, que com shorts, todos estão voltados a vídeos curtos
Porque, na realidade, não era o vídeo que importava até um pouco tempo atrás. Eram as imagens, eram que as fotografias. O Instagram era para fotografia. De repente, se descobriu a importância da imagem em movimento. Pior do que isso, não é a questão da imagem em movimento, mas a questão da imagem em movimento extremamente curta. Ou seja, os vídeos estão cada vez mais curtos, eles cada vez não passam tantas informações, a informação é cada vez mais superficial, e isso vai te dando um cansaço mental de uma tal... Eu vou dar um exemplo que eu sempre dou esse exemplo. Em São Paulo, alguns anos atrás, quando a gente saía, por exemplo, do extremo da Zona Sul e ia para o extremo da Zona Norte, ao atravessar São Paulo, havia uma infinidade de outdoors. Você, ao chegar a seu destino, você chegava extremamente cansado. E você não se dava conta do cansaço. Por quê? Porque aquilo você falava, não, é o cansaço. E não havia tanto trânsito como hoje. Havia trânsito? Sempre houve trânsito em São Paulo. Mas não havia tanto trânsito como hoje. Mas só que você chegava extremamente cansado. Mas por quê? Porque aquele excesso imagético ia te bombardeando continuamente durante 40 quilômetros. Você era bombardeado por um excesso imagético, que eram as propagandas. Agora, imagine, tudo bem, saíram os outdoors em São Paulo. Só que ninguém consegue mais ficar sem o maldito celular. Porque o celular, ele é algo bendito, vamos chamar assim. Mas quando é usado num excesso, como nós estamos vendo, você sai completamente da realidade, você foge da realidade. Daí eu dizer que há uma relação entre o vindouro, o futuro, que é essa ideia central, ou a ideia primeira, da questão da ansiedade. Só que aí, qual é o futuro? É aquilo que eu não vi ainda. É aquilo que eu vou ver no celular. E você está entendendo como está interligado? É a questão, por exemplo, dos toques, das notificações. Quando você escuta uma notificação, você fica, a sua adrenalina já é jogada no seu sangue, você fica extremamente numa ansiedade futuro, sim, de querer ver o que está ali. O que está por vir. Né? O que está por vir. Sim. E aí você, ao entrar nessa jogada, que é um jogo, isso é um jogo, é um game. As pessoas não conseguem entender que elas estão num jogo da vida real. E é um jogo extremamente perigoso, porque nós não paramos. E você continua. E isso está fazendo com que as gerações mais novas, não só as mais novas, mas também todas as gerações de modo especial, elas estão ficando loucas. Então nós estamos vendo problemas sérios de saúde, problemas sérios de ansiedade, problemas sérios de relacionamento. Bebês, então, é algo absurdo, você não pode mostrar a tela para bebê. Vários estudos mostram, e estudos empíricos, mesmo sem ser estudos, os próprios pais, diversos pais já perceberam que o seu filho, o seu bebê, era um antes da tela e se torna outro antes da tela. Você se vicia, é algo extremamente viciante, é como muitas vezes a cocaína, é como o açúcar. Então nós temos uma droga extremamente pesada diante de nós hoje, mas nós não estamos dando a devida atenção a ela. Professor, isso é algo tão sério que eu digo que essa forma, né, esse ritmo frenético de informações está moldando até os nossos hábitos de leitura. Eu mesma confesso, como jornalista, que a gente sempre tem que checar as informações, correr atrás dos fatos. Muitas vezes, quando eu começo ali a ver vários vídeos e vou ler uma matéria, alguma coisa, principalmente nos momentos que eu estou mais cansada no fim do dia, eu já não tenho momentos que eu não consigo chegar até o final da leitura. E eu paro para pensar o quão sério isso é, né? Porque quantas pessoas não estão passando por essa situação? Então, antes a gente conseguia ficar horas diante dos livros, esse ritmo frenético de vídeos, de imagens,
de textos também acompanhados dessas imagens, está nos habituando de uma forma muito ruim, porque muitas pessoas vão querer ler cada vez menos, né? Acompanhada por esse, já não vão conseguir mais se centrar ali, desligar uma hora que seja do celular para poder se concentrar numa leitura mais aprofundada. A questão da leitura é outra questão extremamente importante, mas está sendo jogada realmente de lado, como você está falando. A leitura forma, ela vai trabalhar com tantas sinapses são formadas por meio da leitura, diversos mundos são criados por meio da leitura. A leitura, ela tem um papel fundamental na construção do eu humano. A pessoa que não lê, ela está completamente alijada daquilo que eu posso dizer que é a própria humanidade. Não dá para não ler. A leitura é imprescindível. Só que é óbvio, há também a chamada lei do mínimo esforço. Ou seja, quanto menos eu puder trabalhar, é óbvio que eu não vou querer perder. Para que perderei tempo lendo um livro se eu tenho um filme que pode me falar as informações do livro? Só que se esquece o ponto mais importante em relação a isso. Um filme, por exemplo, baseado num determinado livro, é o ponto de vista do diretor. Ou seja, é uma leitura, e é uma leitura direcionada, é aquilo que eu havia falado, é o presente, mas sob a visão do outro. E isso é extremamente complicado, porque muitas vezes a gente lê um livro e vai ver um filme e fala, nossa, o filme não tem nada a ver com o livro. Bom, não tem para você, não tem para mim, não tem para você também, mas pode ter, por exemplo, o diretor. O diretor enxergou assim. Essa é a visão de mundo do diretor. Então, há uma sucessão de trabalho mental que vai fazer você direcionar a construção de mundos novos, visões novas, a partir daquele background, ou daquilo que eu chamo que é o acervo iconofotológico individual, que vai te sendo renovado e aprimorado em cada leitura. Agora, hoje, é óbvio que diante da lei do mínimo esforço, por que eu vou perder tempo de ler? Nós próprios cansamos, não queremos mais, como você mesma disse. Ou seja, nós aborrecemos a leitura muitas vezes por causa disso. Por que ler se eu posso simplesmente perder o tempo na rolagem infinita? Isso me interessa mais. Eu quero um instantâneo. Sim. Eu quero um instantâneo. É engraçado que uma imagem que eu crio, que eu utilizo sempre em relação à questão da imagem, é a questão do embrulho. Hoje, você pega uma imagem, você não perde mais tempo com a imagem e vai ler a imagem. Não, as imagens hoje, quando eu digo imagem, eu estou falando em relação às mídias todas também, que a gente está vendo aí. O que acontece? As imagens hoje são como um papel de presente. Nós pegamos um presente, olhamos, nossa, que lindo. Você rasga o papel de presente, você joga fora. Acabou, aquilo só vai servir para o instante, só. É só um instante e acabou. Hoje nós estamos assim. As imagens são instantâneas. E é esse instantâneo que nós não conseguimos mais separar da nossa realidade. Então, por isso que nós estamos sempre no futuro da rolagem. Então, nós, por mais que seja presente, nunca é presente efetivo. Sim. Não é o presente efetivo porque não é o meu presente. É o presente que foi direcionado por outros. E é sempre futuro porque é sempre o que vem depois. Eu quero ver o que vem depois, a ponto de eu não dormir. Sim. Quantas pessoas ficam na cama olhando, insônia, e acaba causando insônia, mais ansiedade, e aí vai. E aí, professor, a gente pode também citar algumas medidas já pensadas, né, nessa questão dos novos hábitos de leitura, porque recentemente o governo proibiu o uso dos celulares nas escolas, que, a meu ver, foi uma ótima medida. Ótima. E há países na Europa, como a Suécia, não?
que é referência em educação, sempre foi referência em educação, há muito tempo eles colocaram tablets na sala de aula, substituíram os livros por tablets, e agora eles viram um decréscimo assim assustador do índice de aprovação dos alunos, do desempenho dos alunos, e aí retornaram ao livro e ao papel. Porque eles não eram nem mais para escrever. A ideia da Suécia era abolir, inclusive, a escrita de mão. Sim. A escrita de mão era para ser abolida. Para que usar a escrita de mão? Você tem o tablet, você tem o celular, você digita e acabou. Só que o pessoal esquece que ao escrever com a mão, você está desenvolvendo, você está aprimorando o seu cérebro. Várias sinapses são construídas. E o que é sinapse? Eu já falei várias vezes. São as ligações entre os neurônios. Cada aprendizado novo, os neurônios se unem e vão criando relações. São as nets, são as várias redes neurais que vão sendo criadas no cérebro. E é isso que eles acabaram descobrindo, ou seja, cara, vocês destruíram e ainda bem que viram a besteira que fizeram e voltaram atrás. Infelizmente, parte desses alunos vão sofrer as consequências. É até uma ironia, né, professor? Porque a gente precisou avançar tanto para ver que o essencial está lá atrás. Mas exatamente isso. E é algo muito triste. Por isso que eu digo que é o grande problema que nós temos em relação a ensinar isso para os professores. Muitos professores ainda estão presos ao passado, não querem enxergar isso. Eu me lembro, eu já falei isso várias vezes para os meus alunos, eu me lembro que eu dava aula num grande colégio aqui em São Paulo e eu não esqueço, os alunos, eu descobri uma vez que um aluno uma vez, numa redação, escreveu N-A-U-M, não. Só que eu vi aquilo, eu falei, que é isso? Eu entendi que era não pelo contexto. Aí me passou, eu risquei e coloquei não. Só que quando eu encontrava mais de um erro, que eu chamava de desvio, eu não chamava de erro, semelhante, o que eu fazia? Eu pegava esses desvios e colocava na lousa e escrevia para a gente discutir. E num desses desvios eu peguei 4 ou 5 redações, dissertações, com este mesmo problema. Aí eu coloquei na lousa. Quando eu escrevi, os alunos riam. Ah, professor, isso é não. Eu falei, cara, eu nunca vi isso. Aí o que eu fiz? Em vez de criticar, como muitos colegas já faziam na época, eu entrei na rede social. E eu pedi para os alunos me chamarem. Aí eu entrei, na época era o ICQ,